O Hotel Cecil, localizado no coração de Los Angeles, é um dos lugares mais misteriosos e macabros dos Estados Unidos, com uma história marcada por tragédias, mortes inexplicáveis e um legado de assombrações. Aberto em 1927, o hotel foi inicialmente idealizado como um espaço de luxo para turistas e viajantes de negócios, com 700 quartos e uma arquitetura imponente. No entanto, ao longo dos anos, o Cecil se transformou em um local sombrio e inquietante, associado a uma série de eventos macabros que o tornaram famoso, não por sua elegância, mas pelo mistério que o envolve. Nos primeiros anos, o Hotel Cecil se manteve como um dos endereços mais prestigiados de Los Angeles, mas as dificuldades financeiras da Grande Depressão e a mudança no perfil dos hóspedes começaram a alterar sua reputação. A área ao redor do hotel, o Skid Row, começou a se transformar em um local de concentração de pessoas sem teto, viciados em drogas e outros indivíduos marginalizados. A presença de indivíduos com problemas sociais e a crescente decadência do bairro trouxeram uma atmosfera de desespero e violência para o local. O Cecil, que já foi um símbolo de sofisticação, foi gradualmente se tornando um lugar sinistro, onde a morte parecia seguir aqueles que se hospedavam lá. O mais famoso incidente associado ao Hotel Cecil aconteceu em 2013, quando uma jovem canadense chamada Elisa Lam desapareceu sem deixar rastros. Elisa Lam estava viajando pela Califórnia e se hospedou no hotel enquanto explorava a cidade. Ela foi vista pela última vez em um vídeo de segurança do elevador, onde seu comportamento parecia extremamente estranho. No vídeo, Elisa entra no elevador e começa a pressionar botões aleatoriamente, olhando para fora, como se estivesse interagindo com alguém invisível. Em seguida, ela sai do elevador e desaparece sem deixar vestígios. Após dias de busca, o corpo de Elisa Lam foi encontrado em um dos reservatórios de água do hotel, localizado no topo do prédio. O fato de seu corpo ter sido encontrado dentro do tanque de água chocou ainda mais a todos, já que a água estava sendo consumida pelos hóspedes do hotel, o que gerou preocupações de saúde pública. O caso gerou grande cobertura da mídia e várias teorias sobre o que realmente aconteceu com Elisa Lam começaram a circular. Alguns acreditavam que ela havia sido vítima de uma vingança sobrenatural, enquanto outros sugeriam que ela havia sido atormentada por questões de saúde mental. A polícia nunca conseguiu explicar as circunstâncias de sua morte, o que fez com que o mistério aumentasse ainda mais. Antes de Elisa Lam, o Hotel Cecil já era um local associado a vários outros incidentes trágicos e misteriosos. Entre os anos 1950 e 1960, o hotel foi o local de vários suicídios, incluindo o de uma mulher que se jogou do alto do prédio e caiu na calçada, matando-se instantaneamente. Em 1962, um homem chamado Paul D. Snider se suicidou no hotel, e o incidente foi apenas um de muitos que marcaram a história sombria do Cecil. Durante esse período, o hotel também ficou famoso por ser o local de moradia de várias figuras notórias, incluindo Richard Ramirez, o Night Stalker, um dos assassinos em série mais famosos dos Estados Unidos. Ramirez, que cometeu uma série de homicídios na Califórnia entre 1984 e 1985, ficou hospedado no Cecil durante seu período de crimes. Ele se aproveitou da localização do hotel, que era barato e acessível, para escapar da polícia e continuar suas atividades criminosas. Os relatos de atividades paranormais no Hotel Cecil são numerosos. Muitos hóspedes afirmam ter experimentado fenômenos inexplicáveis, como luzes piscando, portas batendo sozinhas e até mesmo aparições de figuras sombrias. Algumas testemunhas afirmam ter ouvido sussurros e vozes durante a noite, enquanto outros afirmam ter visto vultos ou figuras que desapareciam rapidamente quando tentavam se aproximar. O próprio ambiente do hotel, com seus corredores escuros e quartos antigos, parece propenso a criar uma sensação de desconforto, como se algo estivesse sempre à espreita, esperando para se manifestar.
O mistério e o terror em torno do Hotel Cecil não se limitam apenas às suas tragédias e mortes. O próprio nome do hotel, que mais tarde foi mudado para Stay on Main em uma tentativa de afastar a sua imagem negativa, parece carregar uma energia sinistra. Durante anos, a fama do hotel aumentou, principalmente entre os aficionados por histórias de terror e fenômenos paranormais, que viam o Cecil como um local ideal para a exploração do desconhecido. O hotel atraiu curiosos e investigadores do sobrenatural, além de ser tema de documentários e filmes, incluindo a popular série American Horror Story, Hotel, que se inspirou em muitos dos eventos ocorridos no Cecil. No entanto, o mistério mais assustador do Hotel Cecil pode ser justamente o fato de que, apesar de todos os incidentes, o hotel continuou a operar durante décadas, com pessoas se hospedando no local, muitas vezes sem saber da história macabra que o acompanhava. A sensação de desconforto que permeia o lugar parece atrair não só turistas em busca de mistérios, mas também aqueles que, de alguma forma, se sentem atraídos pelo desconhecido, como se algo dentro do hotel os chamasse, uma força invisível que se alimenta da dor e do sofrimento. Em 2017, o Hotel Cecil foi finalmente fechado para reformas, depois de ser considerado um local perigoso e em condições precárias. O prédio, que antes era um ícone da decadência e mistério, permanece vazio e isolado, com seu futuro incerto. Apesar de sua aparente desolação, o legado do Cecil continua a ser uma sombra sobre Los Angeles. O caso de Elisa Lam, em particular, ainda é objeto de discussões, com teorias sobre sua morte surgindo com frequência, e o hotel ainda sendo lembrado como um dos lugares mais perturbadores e fascinantes da cidade. O que aconteceu no Hotel Cecil? Qual é a verdadeira história por trás de tantos incidentes macabros? A resposta, provavelmente, nunca será completamente clara. O hotel permanece um enigma, um lugar onde o sobrenatural e o humano se entrelaçam, criando uma atmosfera de mistério e terror que persiste na memória de todos que ousam se aventurar por suas portas. A história da assombração de Amityville, que envolve a famosa casa localizada na cidade de Amityville, no estado de Nova York, é uma das mais conhecidas e debatidas em todo o mundo. Ela é marcada por tragédias, mistérios, uma série de acontecimentos inexplicáveis, claro, uma enorme quantidade de especulações e teorias. A narrativa que envolve a Casa 112 de Ocean Avenue começou com um massacre brutal cometido em 1974, quando Ronald DeFeo Jr. matou sua família inteira, composta por 6 pessoas, seus pais e 4 irmãos. O caso, que chocou a comunidade local, foi apenas o início de um drama ainda mais sombrio que se desenrolaria nos anos seguintes, quando outra família, os Lutz, se mudaria para a casa e passaria a vivenciar eventos perturbadores que ficariam para sempre registrados na história do paranormal. Em 13 de novembro de 1974, Ronald DeFeo Jr. cometeu um dos assassinatos mais cruéis e misteriosos dos Estados Unidos. Ele matou seus pais, George e Louise DeFeo, além de seus 4 irmãos, Dan, Allison, Mark e John Matthew. O assassinato aconteceu durante a madrugada, enquanto as vítimas dormiam em suas camas. DeFeo usou uma arma de fogo para cometer os homicídios, disparando várias vezes contra cada um dos membros de sua família. Depois de cometer o crime, ele saiu de casa, foi até um bar e, após beber um pouco, voltou para sua casa e ligou para a polícia, alegando que sua família havia sido assassinada por um assassino desconhecido. A polícia, ao chegar ao local, encontrou os corpos de todas as vítimas na casa, mas não havia sinais de luta ou qualquer indício de que a família tivesse sido atacada de surpresa. O fato de todos estarem em seus leitos, sem resistência, deixou os investigadores perplexos. Ronald DeFeo Jr. foi preso logo depois. Em seu julgamento, alegou ter sido atormentado por vozes na sua cabeça que o incitaram a cometer os assassinatos. No entanto, ele foi condenado pelos assassinatos e sentenciado a uma longa pena de prisão. Após a tragédia, a casa ficou marcada pelo horror. No entanto,
A verdadeira história que a transformaria em um ícone do sobrenatural começaria em 1975, quando os Lutz, uma família de classe média, compraram a casa dos Giffel e se mudaram para lá, acreditando que o imóvel era uma oportunidade única, apesar do trágico passado. George e Kate Lutz, juntamente com seus filhos, Daniel, Christopher e Missy, estavam em busca de uma nova vida e pensaram que a casa poderia ser o começo de um novo capítulo para eles. A família Lutz mal sabia que sua mudança para a casa de Ocean Avenue os colocaria no centro de um dos casos mais bizarros e aterradores da história. No início, tudo parecia normal. A casa, apesar de seu passado sombrio, estava bem conservada e a família Lutz logo se acomodou. No entanto, com o passar dos dias, começaram a acontecer eventos estranhos que desafiavam a lógica e a razão. A primeira coisa a ser notada foi uma sensação de desconforto nas partes mais antigas da casa, especialmente no porão. Os membros da família começaram a sentir uma presença invisível e uma pressão no ar que não podiam explicar. Em algumas noites, sentiam como se estivessem sendo observados, mas ao olharem para trás, não havia ninguém ali. À medida que os dias passavam, as ocorrências sobrenaturais se intensificaram. Os Lutz relataram ter ouvido estranhos sons de batidas e arranhões nas paredes, mesmo quando não havia ninguém ao redor. A porta do porão, que antes estava bem trancada, parecia se abrir sozinha. O mais assustador foi quando objetos começaram a se mover sozinhos. As velas de candelabros caíam das mesas, e móveis mudavam de lugar sem explicação. O comportamento da família também começou a mudar de forma sutil, mas perceptível. George Lutz, em particular, começou a apresentar um comportamento estranho. Ele desenvolveu uma obsessão inexplicável pela casa, passando horas trancado no porão, com uma sensação de frieza inexplicável, como se algo estivesse puxando para o local. Kate Lutz começou a sentir uma presença feminina em torno de si, como se uma figura sobrenatural estivesse tentando se comunicar com ela. Os filhos também passaram a relatar ter visto figuras estranhas, como um porco com olhos vermelhos, algo que se tornou um dos símbolos mais temidos associados à história de Amityville. Os fenômenos aumentaram de intensidade. A casa parecia estar viva, como se tivesse uma vontade própria. Um dos momentos mais assustadores foi quando uma das filhas do casal, Missy, começou a conversar com uma entidade invisível que se identificou como Dodge, um espírito que ela via regularmente. A entidade, que mais tarde seria descrita como uma presença demoníaca, se tornava cada vez mais ameaçadora e parecia ser responsável por muitos dos eventos perturbadores na casa. Com o tempo, o comportamento de George Lutz se tornou ainda mais errático, e Kate relatou que ele estava sendo possuído por uma força sobrenatural. Ele estava frequentemente em um estado de exaustão extrema e tinha dificuldades para controlar suas emoções. Além disso, a casa parecia estar sempre mais fria, e um fedor insuportável de podridão se espalhava por diversos cômodos, especialmente o quarto de Missy, que estava constantemente sendo inundado por essa miasma. A gota d'água aconteceu quando o padre que a família havia chamado para abençoar a casa foi atacado por uma força invisível, tendo que interromper o ritual de purificação por temer pela sua própria segurança. Depois de apenas 28 dias morando na casa, os Lutz fugiram, aterrorizados e sem saber como explicar o que haviam vivenciado. A história deles rapidamente ganhou as manchetes, e muitos acreditaram que aquilo era mais um caso de paranoia ou invenção. No entanto, as alegações da família se mantiveram constantes e detalhadas, e isso gerou um debate intenso sobre o que realmente aconteceu na casa de Amityville. O caso passou a ser amplamente discutido na mídia, e a história de assombração se espalhou para todo o mundo. A casa de Amityville continuou a gerar fascínio e medo, tanto em quem acreditava nas experiências sobrenaturais dos Lutz quanto em quem via o caso como um golpe para ganhar fama e dinheiro. Muitos anos depois, os próprios membros da família Lutz contradisseram suas histórias, alegando que haviam sido pressionados por um autor que queria transformar sua experiência em um best-seller. Contudo, o mistério nunca foi resolvido de forma definitiva.
Além dos relatos da família Lutz, várias investigações de investigadores paranormais foram realizadas no local, com alguns deles alegando ter experimentado fenômenos que não podiam ser explicados, como ruídos inexplicáveis e a sensação de presenças invisíveis. A história gerou uma série de livros, filmes e documentários, e a casa de Amityville se tornou um ícone do terror na cultura popular. Até hoje, a casa de Amityville permanece um dos locais mais controversos e misteriosos dos Estados Unidos. A verdade por trás dos eventos ocorridos na casa de Ocean Avenue nunca foi totalmente esclarecida, e o debate entre céticos e crentes continua até hoje. O que aconteceu naquela casa permanece um enigma, e a assombração de Amityville continua a ser uma das histórias de terror mais inquietantes e intrigantes de todos os tempos. O caso dos Black Eyed Children, ou Crianças de Olhos Negros, é uma das lendas urbanas mais misteriosas e perturbadoras surgidas nas últimas décadas, ganhando notoriedade principalmente através da internet. Desde que começaram a surgir relatos de encontros com essas estranhas crianças no início dos anos 1990, histórias de aparições aterradoras de seres com olhos totalmente negros e uma presença ameaçadora se espalharam, especialmente em fóruns online e sites dedicados ao paranormal. A natureza enigmática e o comportamento das Black Eyed Children causaram pânico e curiosidade, levando muitos a questionar se essas entidades realmente existem ou se são apenas fruto da imaginação coletiva. A falta de explicações definitivas para esses encontros fez com que os relatos se tornassem um dos maiores enigmas no campo do sobrenatural. A história das Black Eyed Children começou a ganhar destaque com o relato de um homem chamado Brian Bethel, que descreveu uma experiência assustadora que teria vivido em 1996 em Abilene, Texas. Segundo Bethel, ele estava sentado em seu carro, estacionado em uma rua deserta, quando foi abordado por duas crianças, uma garota e um garoto, que se aproximaram de sua janela e pediram carona. O pedido em si não foi o que mais perturbou Bethel, mas a aparência e o comportamento das crianças. Elas pareciam ter entre 9 e 12 anos, mas algo de estranho em seus olhos, que eram completamente negros, fez com que ele se sentisse desconfortável. Segundo Bethel, as crianças não tinham íris nem branco nos olhos, apenas uma escuridão total que parecia quase sobrenatural. O que realmente o perturbou, no entanto, não foram apenas os olhos, mas a sensação de que essas crianças eram algo além de humanas. Elas agiam de maneira peculiar, com uma postura estranha e uma insistência incomum em pedir uma carona. Bethel descreveu o momento como se algo estivesse forçando a abrir a porta do carro, como se as crianças possuíssem um poder sobre ele. O mais alarmante foi que, embora as crianças parecessem normais à primeira vista, havia uma sensação de que algo estava errado com elas, como se houvesse uma presença maligna por trás de seus olhos negros. Bethel, sentindo um pressentimento de perigo iminente, se afastou rapidamente e acelerou o carro, indo embora sem olhar para trás. Quando relatou o incidente, ficou surpreso ao descobrir que outras pessoas também haviam tido experiências semelhantes. Após o relato de Brian Bethel, muitas outras pessoas começaram a compartilhar suas próprias histórias de encontros com crianças de olhos negros, criando uma onda de relatos aterrorizantes e intrigantes. Embora esses encontros sempre envolvessem as mesmas características, crianças aparentemente normais, mas com olhos completamente negros e um comportamento incomum, os detalhes variavam consideravelmente. Em alguns casos, as crianças pareciam ser apenas estranhas, enquanto em outros, a sensação de ameaça era palpável. Muitas vezes, as crianças pediam entrar nas casas ou carros das pessoas, mas sempre de forma coercitiva, sem permitir que os indivíduos dissessem não. Em algumas versões da história, as crianças falavam de maneira antiquada ou tinham uma maneira de se comportar que parecia completamente desprovida de emoção, o que levava a crer que elas poderiam ser entidades sobrenaturais ou até mesmo seres de outro mundo. Algumas versões do relato indicam que,
Ao rejeitar as crianças ou simplesmente ignorá-las, as pessoas envolvidas em encontros com elas começaram a experimentar uma sensação de pressão psicológica, como se algo estivesse forçando-os a tomar uma decisão, muitas vezes contra sua vontade. Em um caso particularmente assustador, uma pessoa afirmou que, ao tentar fechar a porta para essas crianças, elas desapareceram de forma inexplicável, sumindo em um piscar de olhos. Esse tipo de comportamento inusitado é uma característica marcante dos Black Eyed Children, que parecem ser capazes de desaparecer ou se mover rapidamente de maneira sobrenatural, deixando os testemunhos com a sensação de que estavam lidando com algo não humano. A aparência física das Black Eyed Children é descrita de maneira bastante uniforme. Elas geralmente têm uma aparência comum, com roupas comuns, como se fossem crianças normais, mas seu comportamento é o que mais chama a atenção. A característica mais marcante, é claro, são os olhos completamente negros, sem nenhum reflexo de luz. Isso é visto por muitos como um sinal claro de que essas crianças não pertencem a esse mundo e que são, na verdade, alguma forma de manifestação sobrenatural, demônios ou até mesmo criaturas de outra dimensão. O fato de que suas pupilas e íris são de um negro profundo, sem nenhum brilho, tem gerado uma grande quantidade de especulação sobre sua origem e natureza. Alguns sugerem que os Black Eyed Children são vampiros, que em vez de presas afiadas, possuem olhos capazes de controlar as mentes das pessoas. Outros acreditam que essas entidades sejam uma manifestação de um mal maior, um tipo de demônio ou espírito maligno que toma a forma de crianças para atrair suas vítimas. Outro aspecto intrigante dos relatos sobre as Black Eyed Children é o comportamento de quem se encontra com elas. Em várias histórias, as pessoas envolvidas em encontros com essas entidades relatam um forte sentimento de desconforto e medo, como se algo não estivesse certo, mas sem conseguir identificar o que exatamente era. Há uma sensação de que essas crianças estão tentando enganar as pessoas, levando-as a confiar nelas e abrir as portas de suas casas ou carros. Esse tipo de comportamento faz parte de um padrão de manipulação mental e emocional que tem sido associado a seres sobrenaturais, já que eles tentam explorar a vulnerabilidade humana para atingir seus objetivos. Os encontros com as Black Eyed Children têm sido registrados em diversas partes dos Estados Unidos, mas também houve relatos em outros países, o que aumentou o mistério sobre sua verdadeira origem. Além dos casos mencionados, há várias outras histórias de pessoas que afirmam ter visto essas crianças ou ter tido encontros similares. Alguns dos relatos mais famosos incluem os de pessoas que afirmaram ter sido seguidas por essas crianças, que continuavam batendo nas portas ou tentando entrar nas casas, sem explicação aparente. A sensação de pavor que essas crianças provocam é constante, e muitos dos que tiveram encontros com elas relatam que o medo era avassalador, como se estivessem prestes a enfrentar algo além de sua compreensão. À medida que mais e mais pessoas começaram a compartilhar suas experiências, os Black Eyed Children se tornaram um fenômeno viral na internet, com várias teorias sendo levantadas sobre o que eles realmente são. Alguns acreditam que essas crianças são alienígenas disfarçados, outros sugerem que são espíritos malignos ou até mesmo seres de outra dimensão. A especulação em torno desse fenômeno não diminui o mistério, e a falta de evidências concretas para provar ou desmentir a existência das Black Eyed Children faz com que o caso continue sendo um dos maiores enigmas do paranormal. Além disso, o fato de que muitas das histórias possuem elementos em comum, como os olhos negros e o comportamento peculiar das crianças, cria um padrão que continua a intrigar pesquisadores e céticos. O caso dos Black Eyed Children continua sendo uma das lendas urbanas mais aterradoras e misteriosas da atualidade, com relatos que se espalham por todo o mundo e um padrão que sugere a existência de uma entidade sobrenatural. Essas crianças continuam a ser um enigma que desafia a compreensão humana. Seja como uma manifestação do mal, uma raça alienígena ou alguma outra força sobrenatural, a verdade sobre os Black Eyed Children ainda permanece por revelar. O medo que geram, a sensação de iminente perigo que provocam e o mistério que os envolve fazem deles um dos maiores fenômenos paranormais da era moderna. A
A história da casa de Gassi, localizada em Norwood Park, um subúrbio de Chicago, está entre os casos mais macabros e perturbadores da história dos Estados Unidos. A casa, que pertenceu a John Wayne Gacy, um dos mais infames serial killers do país, é o palco de um dos maiores horrores que a humanidade já conheceu. O próprio Gacy, conhecido como Killer Clown, palhaço assassino, é responsável pela morte de pelo menos 33 jovens e adolescentes, cujos corpos foram enterrados no porão e no jardim de sua residência. O impacto do que aconteceu nesta casa é tão profundo que a propriedade e os eventos associados a ela continuam a gerar discussões e especulações até hoje, tornando-se um símbolo do mal absoluto. John Wayne Gacy, um homem de 36 anos na época de sua prisão, era um empresário respeitado em sua comunidade. Ele tinha um escritório de construção e também era ativo politicamente, estando envolvido com o Partido Democrata de Chicago, até mesmo participando de eventos com figuras públicas. Mas essa imagem de respeitabilidade era uma fachada para suas verdadeiras atividades. Por trás da máscara de cidadão exemplar, Gacy tinha uma vida secreta cheia de violência e perversão. Ele atraía suas vítimas, geralmente jovens homens e meninos, com promessas de emprego ou outras intenções enganosas, antes de sequestrá-los, torturá-los, assassiná-los e, finalmente, enterrar seus corpos em sua casa. A casa de Gacy, uma residência de 2 andares, localizada em Somerdale Avenue, foi o cenário de inúmeros crimes horríveis. O porão da casa se tornou o local do assassinato de várias vítimas, um espaço onde Gacy exercia seu controle e crueldade de forma sistemática. Ele usava o porão não apenas como um local de assassinato, mas também como um túmulo improvisado. Muitos dos corpos das vítimas foram enterrados ali, enquanto outros foram descartados em rios locais, como o Rio des Plaines, em um esforço para esconder o que estava fazendo. Gacy possuía uma rotina meticulosa, planejando seus crimes com uma frieza assustadora e cometendo-os em um ritmo acelerado, de modo que a polícia não conseguisse detectá-lo por anos. Além do porão, Gacy também enterrava os corpos no quintal de sua casa, o que levou a polícia a investigar a propriedade minuciosamente após sua prisão. Durante a investigação, os oficiais descobriram uma verdadeira cena de terror. O cheiro de decomposição, que emana dos corpos enterrados no solo, era quase insuportável. Quando a polícia começou a escavar o jardim e o porão, encontrou cadáveres empilhados, enterrados de maneira apressada, com os restos mortais de vítimas desaparecidas há anos. A descoberta foi tão chocante que ninguém estava preparado para a magnitude do que foi encontrado. Gacy, com seu comportamento calculista e sua habilidade de enganar, conseguiu cometer esses crimes sem levantar suspeitas imediatas. Ele também tinha uma vida dupla, muitas vezes se vestindo de palhaço em festas infantis, usando o disfarce para ganhar a confiança das crianças e dos pais. Esse comportamento estranhamente público, aliando-se à sua fachada de respeito, fez com que Gacy passasse despercebido por muito tempo. Ele se entregava a esses atos violentos em sua casa, mas sua capacidade de ser visto como uma pessoa normal pela comunidade permitiu que ele mantivesse sua operação de assassinatos em segredo por anos. As vítimas de Gacy, em sua maioria, eram meninos entre 14 e 21 anos, que estavam desaparecendo sem deixar rastros. Gacy utilizava métodos brutais para matar, com asfixia sendo a principal causa de morte. Muitas vezes, ele amarrava suas vítimas, as torturava e as matava, após o que ele enterrava os corpos, em um ato de desespero e necessidade de esconder a evidência de seus crimes. Os detalhes sobre a natureza dos assassinatos, a manipulação psicológica que ele impunha às suas vítimas e a extensão de sua crueldade, tornaram esse caso um dos mais aterrorizantes da história criminosa dos Estados Unidos. Gacy foi preso em dezembro de 1978, depois que um dos sobreviventes, Robert Pies, conseguiu escapar de seu cativeiro. Pies havia sido atraído para a casa de Gacy com a promessa de um trabalho, mas antes de ser morto, ele conseguiu informar a sua família onde estava indo, o que levou a polícia a investigar Gacy e sua casa.
As investigações subsequentes resultaram em uma busca na residência, que revelou que se tornaria um dos maiores casos de assassinatos em série da história. A polícia encontrou evidências incriminadoras, incluindo fotografias de Gacy com suas vítimas, além de roupas e objetos pessoais que pertenciam aos desaparecidos. O número de corpos encontrados em sua propriedade foi devastador, e as imagens da polícia escavando a casa e o jardim de Gacy se tornaram símbolos do horror. Após sua prisão, Gacy foi julgado e condenado à morte por seus crimes. Durante o julgamento, ele manteve uma postura fria e impassível, mostrando pouco ou nenhum arrependimento por seus atos. Em 1994, Gacy foi executado na prisão de Stateville, Illinois, por injeção letal. O julgamento e a execução de Gacy foram amplamente cobertos pela mídia, e o caso gerou debate sobre a natureza do mal e a psicologia dos serial killers. O fato de ele ser um homem aparentemente comum, respeitado em sua comunidade, tornava a natureza de seus crimes ainda mais perturbadora. E isso levou muitos a questionarem como ele conseguiu enganar tantas pessoas por tanto tempo. A casa de Gacy, após a prisão e condenação do assassino, foi comprada por um novo proprietário, que teve que lidar com o estigma e o terror associado ao local. Embora a propriedade tenha mudado de mãos várias vezes, o trauma causado por sua história nunca desapareceu. A casa foi demolida em 1979, mas o impacto dos assassinatos de Gacy persiste na memória coletiva. O caso também gerou uma série de livros, filmes e documentários sobre sua vida e crimes. E até hoje é um exemplo de como o mal pode se esconder sob a fachada de uma vida aparentemente normal. Hoje, o terreno onde ficava a casa de Gacy é simplesmente um vazio, mas para aqueles que conhecem a história, o legado do terror ainda persiste. O caso de John Wayne Gacy é um dos mais notórios e macabros da história criminal, e a casa, onde esses crimes ocorreram, permanece como um símbolo da natureza inexplicável e aterradora da violência humana. A história de Gacy continua a fascinar e repugnar ao mesmo tempo, uma lembrança de que o mal pode estar mais perto de nós do que imaginamos. A lenda de La Llorona é uma das mais famosas e aterradoras histórias do folclore latino-americano, especialmente no México, onde ela é parte fundamental da cultura popular. Conhecida como a mulher que chora ou a chora, a figura de La Llorona transcende gerações e é frequentemente contada como uma advertência para crianças, uma história que mistura tragédia, mistério e o sobrenatural. Ao longo dos séculos, essa lenda se espalhou por diversos países da América Latina e do sudoeste dos Estados Unidos, com variações locais, mas mantendo sempre o elemento central: uma mulher que chora incessantemente à procura de seus filhos perdidos, atormentada por um crime terrível que cometeu. As histórias são assustadoras, mas também carregam profundas lições sobre perda, arrependimento e punição. A origem da lenda de La Llorona é envolta em mistério, mas, de acordo com a versão mais popular, ela começa com uma mulher chamada Maria. Maria era uma mulher jovem e muito bonita, de origem humilde, que vivia em uma pequena aldeia no México. Ela se apaixonou por um homem rico e, juntos, tiveram 2 filhos. No entanto, o amor que Maria sentia por seu marido não era correspondido de forma plena, pois ele não a tratava com o mesmo carinho e frequentemente a negligenciava, sendo infiel. Mesmo com esses problemas, Maria fazia tudo o que podia para manter a família unida e feliz, acreditando que seu amor por ele era suficiente para superar as dificuldades. Com o tempo, a relação entre Maria e seu marido se deteriorou. Ele começou a se afastar cada vez mais dela, e em uma das suas idas à cidade, acabou se apaixonando por outra mulher. Quando ele voltou para casa, começou a tratar Maria de forma ainda mais fria e distante. Maria, tomada pela raiva e pela dor de ser abandonada, começou a perder o controle de sua sanidade. Um dia, em um momento de desespero e frustração, ela decidiu tomar uma medida drástica para se vingar de seu marido. Em um ato de fúria, Maria afogou seus 2 filhos no rio local, acreditando que, ao fazer isso,
ela recuperaria a atenção e o amor de seu marido. No entanto, o que ela não previu foi a devastação que essa ação traria. Após cometer o crime, Maria imediatamente percebeu o horror do que fizera. Ela correu até o rio, tentando salvar seus filhos, mas era tarde demais. O remorso e o arrependimento tomaram conta dela de forma avassaladora, e ela começou a chorar desesperadamente, gritando por perdão e tentando desesperadamente trazer seus filhos de volta à vida. No entanto, os corpos dos meninos foram levados pelas águas e nunca mais foram encontrados. Incapaz de suportar a culpa, Maria passou os dias vagando pelas margens do rio, buscando seus filhos perdidos, e sua dor se transformou em uma lamentação incontrolável. Ai, mis hijos, que em espanhol significa ai, meus filhos. Ela nunca parou de chorar, e sua tristeza se tornou uma maldição. Eventualmente, Maria foi consumida pela loucura e morreu, mas sua alma não encontrou paz. A partir daí, a lenda de La Llorona ganhou vida própria. De acordo com as versões posteriores da história, o espírito de Maria se tornou uma entidade vingativa e aterradora, condenada a vagar eternamente à procura de seus filhos. Sua aparência é frequentemente descrita como uma mulher vestida de branco, com um véu ou cabelo solto, com os olhos lacrimejando de tristeza e arrependimento. A lenda diz que ela se aproxima de crianças que estão sozinhas à noite, especialmente perto de rios, lagos ou outros corpos d'água, e as chama, acreditando que elas são seus próprios filhos, para levá-las à morte. Ela grita e chora, e sua voz pode ser ouvida à distância, sempre acompanhada de uma sensação de profundo medo e angustiante dor. Em muitas versões da lenda, La Llorona é retratada como uma figura traiçoeira e amaldiçoada, que é incapaz de encontrar descanso ou perdão. Seu destino é ser uma alma perdida, condenada a vagar pelo mundo dos vivos, sendo incapaz de encontrar os filhos que ela mesma matou. Por isso, ela se torna uma espécie de avisadora para as crianças, uma advertência de que desobedecer aos pais ou se aventurar à noite pode resultar em um encontro com ela, trazendo perigo e morte. Em outras versões, La Llorona é uma figura que simboliza as consequências do pecado, da culpa e do remorso, representando uma mãe que não pode mais salvar seus filhos devido à tragédia que ela mesma causou. Uma das razões pela qual a lenda de La Llorona continua a ser tão poderosa e amplamente contada até hoje é que ela possui múltiplas camadas de significado. Para os pais, ela pode ser uma maneira de educar seus filhos sobre a importância de respeitar as regras e ouvir os avisos. Para as crianças, a lenda serve como um lembrete de que o mundo pode ser um lugar perigoso, especialmente quando se vai para lugares desconhecidos ou perigosos. Além disso, La Llorona representa o horror psicológico do arrependimento e da culpa, algo que transcende as barreiras culturais e geracionais. Ao longo dos anos, a lenda de La Llorona foi adaptada para diversos contextos e se espalhou por vários países da América Latina e além. Em algumas versões, La Llorona é descrita como uma mulher que se suicida, incapaz de viver com a culpa de matar seus filhos, ou até mesmo uma mulher que faz um pacto sobrenatural para ter filhos e acaba sendo punida por isso. Esses elementos variam de acordo com a região, mas o cerne da história, a dor de uma mãe que perdeu seus filhos, a culpa de um crime terrível e a busca eterna pelo perdão, permanece constante. Além das versões tradicionais, a lenda de La Llorona se tornou uma parte importante da cultura popular, com filmes, livros, programas de televisão e outras formas de mídia explorando e reinterpretando a história. Um dos exemplos mais notáveis dessa adaptação moderna é o filme La Llorona, que mistura a lenda com temas contemporâneos, trazendo à tona o medo e o suspense, ao mesmo tempo em que adiciona uma camada de reflexão sobre os horrores do passado e as consequências do pecado. Em muitas culturas, especialmente na mexicana, La Llorona não é apenas uma lenda de terror, mas também uma metáfora para as mulheres que sofrem em silêncio, enfrentando as consequências de suas próprias escolhas e o peso da culpa. Ela é uma figura complexa, que não é apenas um monstro, mas uma mãe desesperada, cujo amor por seus filhos a leva a cometer uma ação impensável e depois a consume com remorso e dor. Por fim,
A lenda de La Llorona permanece uma das mais poderosas do folclore latino-americano, cheia de emoção, terror e lições morais. Ela não apenas assusta, mas também nos faz refletir sobre a natureza humana, a culpa, o arrependimento e a busca por perdão. Mesmo após tantos anos, o som de seus lamentos ainda ecoa, e sua história continua a ser contada em todas as gerações, lembrando-nos de que, por mais que o tempo passe, as tragédias do passado jamais desaparecem completamente. O caso de H.H. Holmes é um dos mais sombrios e macabros da história dos Estados Unidos, e sua história é um verdadeiro pesadelo que mistura perversão, manipulação e assassinatos em massa. O nome de Herman Webster Mudgett, que mais tarde ficaria conhecido como H.H. Holmes, tornou-se sinônimo de crueldade e engenhosidade no que se refere a matar. Holmes é frequentemente lembrado como o primeiro serial killer dos Estados Unidos, embora sua história seja mais complexa do que simplesmente a de um assassino. A narrativa de sua vida está cheia de mistério, engano e uma série de eventos tão bizarros que, ao longo do tempo, tornou-se impossível distinguir totalmente a realidade da lenda. H.H. Holmes nasceu em 1861, em Gilmanton, New Hampshire, e desde a infância demonstrou comportamentos perturbadores. Inteligente e manipulado, Holmes teve uma educação regular, mas o que se destacou em sua juventude foram suas tendências antissociais. Na escola, ele começou a se interessar por anatomia, o que mais tarde se tornaria um dos aspectos mais perturbadores de sua vida. Mas não foi apenas seu intelecto que moldou sua trajetória, mas também sua natureza manipuladora, capaz de enganar e manipular qualquer pessoa para alcançar seus objetivos. Ao longo de sua vida, Holmes passou por uma série de mudanças de identidade e enganos. Ele adotou o nome de H.H. Holmes quando se mudou para Chicago em 1886 e começou a criar uma fachada de respeitabilidade como médico e empresário. Foi em Chicago que a verdadeira natureza de Holmes começou a se manifestar de maneira assustadora. Em uma época em que a cidade estava em pleno desenvolvimento devido à Exposição Mundial de 1893, Holmes aproveitou a oportunidade para começar a construir um hotel que ficaria conhecido como Castelo de Holmes. O edifício, localizado no bairro de Inglewood, parecia ser um lugar de hospedagem comum à primeira vista, mas por trás de suas paredes se escondia um labirinto de passagens secretas, câmaras de gás, armadilhas e quartos isolados, projetados para facilitar os assassinatos. Holmes tinha um plano meticuloso para suas vítimas. Ele atraía mulheres jovens, em grande parte doentes de amor, procurando por um lugar para ficar, ou pessoas que passavam por Chicago em busca de trabalho. Ele os enganava, oferecendo-lhes um lugar para ficar no hotel que estava em construção. O prédio, por mais que fosse apresentado como um hotel de luxo, estava cheio de armadilhas mortais. Muitas das vítimas eram atraídas para os quartos de hospedagem, onde eram trancadas e torturadas. O complexo estava cheio de portas falsas, escadas que levavam a nenhum lugar e quartos construídos de forma tortuosa, tudo para garantir que suas vítimas estivessem presas, sem saída. Holmes, com seu conhecimento de anatomia e medicina, também usava métodos como envenenamento, asfixia e até cirurgias torturantes em algumas das suas vítimas, levando-as à morte de maneira sistemática. O castelo de Holmes foi projetado com o objetivo de ser um espaço perfeito para assassinatos. Entre as características mais perturbadoras estavam as câmaras de gás, nas quais ele matava suas vítimas, e os sistemas de ventilação e mecanismos de controle de temperatura, que permitiam a Holmes disfarçar as evidências de seus crimes. Quando ele não matava as vítimas no próprio hotel, ele ainda as usava para fins macabros. Os corpos eram frequentemente dissecados, queimados ou vendidos a faculdades de medicina como espécimes. Algumas vítimas, cujos corpos não eram encontrados, podem ter sido descartadas em cinzas ou ocultas nas paredes do hotel. Além disso, Holmes também era conhecido por enganar pessoas em transações financeiras fraudulentas e matrimônios falsos, manipulando suas vítimas até o fim.
As primeiras investigações sobre Holmes começaram depois que ele foi acusado de fraude, mas isso levou a uma descoberta ainda mais perturbadora. Um esquema de assassinatos em massa que havia ocorrido dentro de seu próprio hotel. As autoridades começaram a investigar o hotel após uma série de desaparecimentos misteriosos que aconteceram na região, muitos dos quais tinham como ponto comum o fato de que as vítimas tinham se hospedado no hotel de Holmes. O mistério sobre o paradeiro das vítimas se intensificou quando os investigadores começaram a examinar o prédio e seus arredores. A descoberta de quartos secretos, passagens escondidas e um número impressionante de corpos desfigurados levou à conclusão de que Holmes estava, de fato, cometendo assassinatos em série. Holmes foi finalmente preso em 1894, após um enredo complexo que envolvia uma série de fraudes e falsificações. Durante o processo de sua prisão, os investigadores descobriram que ele não era apenas um assassino em massa, mas também um criminoso astuto, com habilidades manipulativas que o ajudaram a enganar não só suas vítimas, mas também a própria sociedade. As autoridades descobriram que ele estava envolvido em uma série de golpes financeiros, além de matar para ganhar dinheiro com as vítimas, roubando suas propriedades e deixando um rastro de destruição por onde passava. Ele foi preso em relação a um caso de fraude. Eventualmente, foi acusado de assassinato depois que as investigações revelaram a extensão de seus crimes. Durante o julgamento, Holmes foi considerado culpado de pelo menos 27 assassinatos, embora se acredita que o número real de suas vítimas seja muito maior, possivelmente ultrapassando os 200. Sua defesa alegou insanidade, mas a quantidade de evidências contra ele foi esmagadora. Holmes foi condenado à morte e executado por enforcamento em 1896. No entanto, sua morte não pôs fim ao mistério de seus crimes. A lenda de H.H. Holmes, o primeiro serial killer dos Estados Unidos, continua a ser explorada e recontada até hoje, através de livros, filmes e outros meios de comunicação. O castelo de Holmes, o local dos assassinatos, foi demolido após sua prisão, mas a memória da casa e os relatos de suas atrocidades permanecem na história de Chicago. Mesmo depois da morte de Holmes, o caso gerou inúmeras especulações sobre o número real de vítimas e as circunstâncias exatas de seus crimes. Algumas histórias afirmam que Holmes foi responsável por uma rede ainda maior de assassinatos, talvez uma conspiração que envolvia outras pessoas, ou que ele era parte de uma sociedade secreta. O mistério em torno de suas atividades ainda atrai investigadores amadores e especialistas em crimes não resolvidos. Holmes também deixou um legado duradouro nas investigações sobre serial killers e na forma como a psicologia criminal passou a ser entendida. Seu caso é frequentemente utilizado em estudos sobre manipulação, psicopatia e comportamento criminoso, sendo considerado um exemplo clássico da capacidade humana de enganar, manipular e, finalmente, matar. Ele é lembrado não apenas pelo número de vítimas, mas pela maneira como ele usou a confiança e a fragilidade humana para cumprir seus próprios objetivos perversos. Hoje, o nome H.H. Holmes é sinônimo de terror, e sua história ainda fascina, assustando e intrigando aqueles que se aventuram a explorar os detalhes de sua vida. O castelo de Holmes pode ter sido demolido, mas o legado de suas atrocidades continua a assombrar a memória de Chicago e de todos aqueles que investigam o mal humano em sua forma mais pura e destrutiva. A lenda de Bloody Mary é uma das histórias mais populares e aterradoras do folclore urbano dos Estados Unidos, sendo contada a gerações e passada de boca em boca entre crianças, adolescentes e até adultos em busca de um susto. A história de Bloody Mary é um exemplo clássico de uma lenda que mistura mistério, superstição e o medo do sobrenatural. Ela se tornou um fenômeno cultural, associado a uma prática comum entre grupos de amigos ou em festas, onde alguém ousa invocar a figura fantasmagórica de Bloody Mary no espelho, sempre com a promessa de que ela aparecerá de forma aterradora. A lenda evoluiu ao longo do tempo, adquirindo diferentes versões, mas o elemento central permanece o mesmo: a figura de uma mulher misteriosa e violenta que assombra aqueles que a chamam, com uma história trágica por trás de sua vingança.
A origem exata da lenda de Bloody Mary é incerta e existem várias versões sobre quem ela era, mas as narrativas mais comuns apontam para uma mulher chamada Mary, que teria vivido há séculos atrás e que, devido a uma série de tragédias, se tornou uma figura vingativa, condenada a assombrar aqueles que ousassem invocar seu nome. A história mais popular sugere que Mary era uma mulher muito bonita, mas que foi vítima de uma grande injustiça. Em uma versão, ela teria sido uma mulher rica e respeitada da sociedade, mas, por algum motivo, acabou sendo acusada de bruxaria ou de cometer algum tipo de crime horrível, possivelmente relacionado à traição ou feitiçaria. Como punição, ela teria sido condenada à morte, geralmente por enforcamento ou queimadura na fogueira, uma prática comum na época em que as acusações de bruxaria eram frequentes. Antes de sua morte, Mary teria feito um juramento de vingança, prometendo retornar como um espírito vingativo para se vingar daqueles que a condenaram e humilharam. Outra versão da lenda diz que Mary era uma mulher que morreu de forma trágica, muitas vezes em um acidente ou assassinato, e que seu espírito ficou preso entre os mundos, incapaz de encontrar a paz. O mais comum, no entanto, é que ela tenha sido uma mulher que perdeu seus filhos de forma cruel, talvez como resultado de uma doença ou acidente, e que, consumida pela dor e pela culpa, tenha se transformado em uma figura de vingança. Em todas as versões, o espírito de Bloody Mary se torna uma presença assombrosa, disposta a perseguir aqueles que ousam invocá-la. A prática de invocar Bloody Mary está profundamente ligada a um ritual que envolve o espelho, um objeto que, em muitas culturas, é visto como uma porta de entrada para o sobrenatural. O ritual geralmente acontece em um ambiente escuro, com o participante se debruçando sobre um espelho, muitas vezes em um banheiro, e repetindo o nome Bloody Mary 3, 5 ou até 7 vezes, dependendo da versão da lenda. Acredita-se que, após a invocação, o espírito de Mary aparecerá no espelho, muitas vezes com os olhos cheios de sangue ou com um semblante feroz e ameaçador. Em algumas versões, ela pode até tentar atacar a pessoa, seja arranhando seu rosto, seja puxando o ar para dentro do espelho ou realizando algum outro ato de violência. Acredita-se que, para evitar a vingança de Bloody Mary, é necessário quebrar o olhar com ela ou correr rapidamente para fora do ambiente, mas o medo é tão grande que muitos, ao tentarem o ritual, acabam sendo paralisados pela angústia de enfrentar o desconhecido. Existem várias variações da lenda, e em algumas delas, a história de Bloody Mary está conectada a figuras históricas ou a eventos específicos, aumentando ainda mais o mistério e o temor em torno de sua invocação. Uma dessas variações mais conhecidas se conecta à figura de Mary da Inglaterra, também conhecida como Maria Tudor ou Bloody Mary, uma rainha que governou a Inglaterra no século XVI e que ficou famosa por sua perseguição violenta aos protestantes durante seu reinado. Disse que a lenda de Bloody Mary foi inspirada pela história dessa rainha sanguinária, que mandava executar aqueles que eram considerados heréticos ou que se opunham à sua política religiosa, e que, devido à violência de seus atos, seu nome foi eternizado como uma figura de terror. No entanto, essa conexão com Maria Tudor é mais uma construção moderna da lenda, uma tentativa de explicar a origem de Bloody Mary com base em figuras históricas. Outras versões ainda conectam a lenda de Bloody Mary com eventos da história americana, como massacres ou tragédias envolvendo mulheres e crianças, sugerindo que o espírito de Mary pode ser o de uma mãe que perdeu seus filhos de maneira brutal e agora persegue aqueles que a chamam, em busca de justiça ou vingança. Seja qual for a versão, a constante em todas as histórias de Bloody Mary é a ideia de um espírito vingativo, que responde ao chamado de alguém e se manifesta com um propósito aterrador, seja como um monstro furioso, seja como uma alma torturada em busca de redenção. A lenda de Bloody Mary se espalhou muito, especialmente entre adolescentes e jovens, que, em grupos, costumam se desafiar a realizar o ritual de invocação, geralmente durante uma noite escura ou em uma reunião de amigos. O medo de ver a figura fantasmagórica de Mary no espelho é o que torna o jogo tão atraente, criando uma atmosfera de tensão e excitação.
Essa prática de invocar a lenda tem sido uma tradição em várias escolas e festas, com as pessoas se reunindo para tentar invocar o espírito, esperando por um susto que vai durar apenas alguns segundos, mas que, para muitos, é uma experiência aterradora e inesquecível. Além disso, a lenda de Bloody Mary também se tornou um tema recorrente em filmes de terror, livros e outras formas de mídia. Em filmes como Bloody Mary, 2006, e Urban Legends, Bloody Mary, 2005, a figura de Mary é retratada de maneira ainda mais horrível, muitas vezes com detalhes e explicações para o seu espírito vingativo. Esses filmes ajudaram a perpetuar a lenda e a torná-la ainda mais popular, atingindo uma audiência global que não apenas se assusta com a história, mas também busca entender as razões por trás do medo que ela provoca. A lenda de Bloody Mary, embora amplamente conhecida nos Estados Unidos, também se espalhou para outros países, com variações locais em cada cultura. Alguns relatos sugerem que o ritual pode ser diferente em outros lugares, mas o conceito de uma entidade sobrenatural ligada ao espelho e a vingança permanece consistente. Em muitos casos, a lenda serve não apenas como uma história de terror, mas também como uma metáfora para o medo do desconhecido e do que pode acontecer quando mexemos com o oculto. O espelho, como um objeto que reflete a realidade, é visto como um portal para outra dimensão, um lugar onde os limites entre o mundo dos vivos e dos mortos podem ser atravessados. No fundo, a lenda de Bloody Mary é um reflexo do medo humano diante do que não pode ser explicado e do que está além da compreensão. A ideia de uma mulher vingativa, com os olhos vermelhos e o rosto distorcido, surgindo de um espelho, é uma imagem que carrega consigo uma mensagem de cautela, alertando-nos para os perigos de invocar forças desconhecidas e lidarmos com aquilo que não entendemos. E, mesmo que seja uma história contada por gerações de pessoas em busca de um bom susto, Bloody Mary continua a assombrar a imaginação de todos que se atrevem a olhar para o espelho à meia-noite. O caso de Enfield, ocorrido na cidade de Enfield, no norte de Londres, entre 1977 e 1979, é um dos episódios mais bem documentados e perturbadores do fenômeno paranormal no século XX. Conhecido como o Poltergeist de Enfield, esse caso envolveu uma série de eventos que desafiaram a lógica, deixando testemunhas assustadas e gerando uma grande onda de interesse midiático e científico. Considerado por muitos como o maior caso de atividade poltergeist da história moderna, o caso de Enfield foi amplamente investigado, principalmente pela presença de pesquisadores paranormais e representantes da Igreja. No entanto, até hoje, as circunstâncias que cercam os eventos permanecem envoltas em mistério, com uma linha tênue entre o que foi documentado e o que pode ser considerado uma farsa. Tudo começou em agosto de 1977, quando a família Onson, composta por Peggy Onson, sua filha Janette e seus filhos, Pat e Johnny, morava em uma casa de 2 andares na Green Street, em Enfield. O começo dos eventos estranhos foi marcado por sons inexplicáveis e objetos se movendo sozinhos dentro da casa. Peggy, a mãe, inicialmente tentou ignorar o que parecia ser um simples caso de coisas caindo ou sendo deslocadas pela casa. Mas logo os acontecimentos se intensificaram. Janette, que tinha 11 anos na época, foi a primeira a relatar uma experiência aterrorizante quando ouviu batidas vindas da parede de seu quarto. Quando os membros da família entraram para investigar, encontraram móveis se movendo sozinhos e portas batendo sem razão aparente. Foi o momento em que Janette começou a ser fisicamente afetada pelos eventos que realmente chamou a atenção. Em uma das situações mais aterrorizantes, a menina foi observada levitando em sua cama, aparentemente sendo puxada pela força de algo invisível. Isso não foi um caso isolado. Janette também foi testemunha de outros fenômenos, como móveis virando sozinhos, objetos voando pela sala e uma força estranha que a empurrava e a levitava para o ar. Esses eventos assustaram profundamente a família e geraram uma sensação de pânico. A princípio, a polícia local foi chamada para investigar, mas os policiais ficaram perplexos e sem explicações para os estranhos acontecimentos.
Como eles não sabiam como lidar com a situação, o caso foi rapidamente descartado. No entanto, os fenômenos continuaram a acontecer e a história logo se espalhou pela cidade, atraindo a atenção dos meios de comunicação, que começaram a cobrir os eventos em detalhes. À medida que a situação piorava, a família Onson procurou a ajuda de pesquisadores paranormais para entender o que estava acontecendo em sua casa. Foi quando dois renomados investigadores de fenômenos paranormais, Maurice Grosse e Guy Leon Playfair, da Sociedade para Pesquisa Psíquica, se envolveram no caso. Quando Grosse e Playfair chegaram à casa, encontraram um cenário de horror e confusão. Os eventos eram intensos, às vezes violentos. Testemunhas, como jornalistas e os próprios investigadores, observaram os móveis se movendo, portas batendo com força e até Janete sendo violentamente puxada. Durante suas investigações, os dois pesquisadores presenciaram objetos voando pelo ar e até um colchão sendo puxado de maneira inexplicável. Eles também notaram que Janete parecia ser o alvo de muitas das manifestações e que ela estava frequentemente em transe ou em estado de levitação quando os fenômenos ocorriam. O caso de Enfield atraiu grande atenção pública, mas a maioria das testemunhas estavam convencidas de que algo sobrenatural estava acontecendo. Algumas pessoas, no entanto, começaram a duvidar da veracidade dos eventos. Uma teoria popular era de que Janete e sua família estavam simplesmente fingindo os fenômenos paranormais em busca de atenção ou lucro. Isso foi apoiado por céticos que apontaram que Janete estava, de alguma forma, manipulando os eventos, usando truques de prestidigitação ou outras técnicas de ilusão para enganar os investigadores e os jornalistas presentes. Para apoiar essa teoria, alguns disseram que Janete poderia ter forjado os relatos das levitações e dos objetos voadores usando cordas ou outros mecanismos. A situação se tornou ainda mais confusa quando Janete começou a ser vista fazendo sons estranhos, como vozes graves e demoníacas, e se comportando de maneira bizarra e perturbadora. Alguns sugeriram que essas manifestações eram sinais de uma tentativa de fraude, enquanto outros acreditavam que Janete realmente estava possuída ou sendo controlada por uma força sobrenatural. Apesar das especulações e teorias, os investigadores que estavam presentes no local, como Maurice Grosse, mantiveram que haviam testemunhado fenômenos que não podiam ser explicados racionalmente. Grosse, em particular, ficou profundamente afetado pelo caso e ao longo dos anos continuou a defender a autenticidade do que aconteceu na casa de Enfield. Ele e Playfair documentaram suas investigações minuciosamente e gravaram inúmeras horas de áudio e vídeo, incluindo algumas das famosas gravações de Janete falando com vozes estranhas e com uma cadência demoníaca. Em algumas dessas gravações, Janete falava com uma voz rouca e profunda, afirmando ser um espírito chamado Bill, que, supostamente, era o espírito de um homem que havia morrido na casa anos antes. Com o tempo, a situação se agravou. Janete e seus irmãos começaram a sofrer os efeitos psicológicos de estar expostos a tais fenômenos e o estresse sobre a família Onson aumentava. A presença dos investigadores e a constante atenção da mídia também pareciam contribuir para um clima de pânico e paranoia. A situação chegou a um ponto onde as manifestações não eram mais limitadas à casa, mas começaram a afetar as pessoas ao redor, incluindo os investigadores e jornalistas que estavam envolvidos. Embora a história de Enfield tenha se tornado um caso amplamente investigado, muitas questões ainda permanecem sem respostas. A principal dúvida, até hoje, é sobre a veracidade dos eventos. Alguns acreditam que os fenômenos foram causados por uma entidade sobrenatural, possivelmente um poltergeist, enquanto outros defendem que Janete e sua família estavam de alguma forma manipulando os eventos para criar um espetáculo de terror. Existem aqueles que afirmam que o caso foi uma mistura de fenômenos genuínos e exageros, com a atenção gerada pela mídia e os investigadores exacerbando os acontecimentos. O caso de Enfield inspirou diversos filmes, documentários e livros, sendo um dos casos paranormais mais conhecidos do mundo. Sua influência pode ser vista no cinema, particularmente no filme Invocação do Mal 2, 2016,
que apresenta uma versão ficcionalizada dos eventos que ocorreram em Enfield, com uma abordagem dramática que mistura os eventos reais com elementos de ficção para criar uma atmosfera de terror. O filme, embora seja baseado no caso, toma algumas liberdades criativas e foi produzido para atrair o público com cenas de suspense e medo. Com o passar dos anos, os envolvidos no caso de Enfield, como Maurice Gross e Guy Leon Playfair, continuaram a afirmar que o que testemunharam na casa era genuíno e inexplicável, mas o debate sobre o que realmente aconteceu nunca foi resolvido. Para muitos, o caso de Enfield continua a ser uma das investigações mais fascinantes sobre o paranormal, sendo lembrado por sua intensidade e pelos relatos das testemunhas que, de alguma forma, estavam envolvidos no enigma que é o poltergeist de Enfield. Até hoje, a lenda de Enfield continua a assombrar aqueles que se interessam por fenômenos paranormais e mistérios inexplicáveis, desafiando as fronteiras entre o que é real e o que é possível. O caso de Henrietta Lacks, ocorrido nos Estados Unidos, é uma história trágica e complexa que mistura ciência, ética e racismo. Henrietta Lacks, uma mulher negra nascida em 1920, se tornou uma figura central na história da medicina devido à contribuição involuntária de suas células para a ciência médica, mas o seu caso também levanta questões profundas sobre o uso não autorizado de material humano em pesquisas científicas. Sua história é marcada por um conjunto de circunstâncias que envolvem exploração, injustiça e, mais tarde, o reconhecimento de seu papel crucial na medicina moderna, embora muito tempo após sua morte. Henrietta Lacks cresceu em uma família de classe baixa no estado de Virgínia, onde viveu uma infância difícil, marcada pela pobreza e pelo racismo que predominava no sul dos Estados Unidos. Ela era a filha mais nova de David e Eliza Lacks, e seus pais faleceram quando ela ainda era muito jovem. Henrietta casou-se com David Lacks em 1941 e teve 5 filhos. Em 1951, quando Henrietta tinha 31 anos, ela foi diagnosticada com câncer cervical no Hospital Johns Hopkins, em Baltimore, Maryland. Na época, o tratamento para o câncer ainda era rudimentar e extremamente doloroso, mas o que realmente tornaria Henrietta Lacks uma figura conhecida na história da medicina não foi o tratamento que ela recebeu, mas o fato de que células retiradas de seu corpo durante seu tratamento se tornaram uma ferramenta revolucionária para a ciência. O câncer cervical de Henrietta foi descoberto durante um exame de rotina realizado por um médico residente que não havia obtido o consentimento de Henrietta para o procedimento. Durante a consulta, ela foi tratada sem anestesia e teve amostras de seu tecido retiradas para análise, sem que fosse informada de que suas células seriam usadas para pesquisa. As células de Henrietta, no entanto, apresentaram uma característica única que as tornaria notáveis: elas eram imortais. Ao contrário de outras células humanas, que morrem após algumas divisões, as células de Henrietta, agora chamadas de células HeLa, continuaram a se dividir indefinidamente em cultura, permitindo que os cientistas as usassem para experimentos sem que precisassem ser renovadas constantemente. Essas células foram distribuídas globalmente para laboratórios e pesquisadores, e rapidamente se tornaram uma ferramenta crucial para avanços em diversas áreas da ciência, incluindo o desenvolvimento de vacinas, tratamentos para câncer e estudos sobre os efeitos da radiação e dos vírus. No entanto, o uso de suas células foi realizado sem o seu consentimento ou de sua família. A prática de usar células de pacientes sem permissão foi comum na época, mas, à medida que os anos passaram, o caso de Henrietta Lacks se tornou um exemplo de exploração científica que levanta questões éticas significativas. Durante os anos seguintes, enquanto Henrietta Lacks estava se submetendo a tratamentos em Johns Hopkins, suas células foram cultivadas e enviadas para inúmeros laboratórios ao redor do mundo, sem que ela soubesse ou que sua família fosse informada. Os pesquisadores começaram a fazer experimentos com as células HeLa, utilizando-as em uma variedade de estudos científicos. As células de Henrietta foram essenciais para a produção de medicamentos, como a vacina contra a poliomielite, e para o estudo de doenças como a leucemia.
Elas também desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento de tratamentos para o câncer e em estudos de genética, virologia e farmacologia. Embora as células de Henrietta Lacks tenham contribuído imensuravelmente para a medicina, sua família não foi informada sobre o uso delas até décadas depois de sua morte, e não recebeu qualquer compensação financeira pelos avanços científicos que surgiram a partir de sua exploração. Henrietta morreu em 1951, apenas alguns meses depois de seu diagnóstico, quando seu câncer se espalhou e ela foi submetida a um tratamento agressivo que, além de doloroso, não salvou sua vida. A história de sua morte e das células que foram retiradas de seu corpo sem consentimento permaneceu em segredo por muitos anos. Por décadas, o nome de Henrietta Lacks permaneceu desconhecido, e a sociedade não sabia o quanto ela havia contribuído para os avanços médicos que salvaram milhões de vidas. Isso mudou em 1973, quando Rebecca Skloot, uma jornalista e autora, começou a investigar o caso e a documentar a vida e a história de Henrietta. Skloot ficou fascinada pela injustiça cometida contra a mulher e sua família e começou a se aprofundar nos detalhes do caso. Ela passou anos de sua vida pesquisando o assunto, entrevistando membros da família Lacks e revisando documentos históricos antes de publicar seu livro, A Vida Imortal de Henrietta Lacks, em 2010, que ajudou a trazer à luz o caso. O livro de Skloot revela as questões éticas e legais relacionadas ao uso de células humanas para pesquisa científica, particularmente a questão do consentimento. Henrietta Lacks nunca foi informada de que suas células seriam usadas para pesquisa, e sua família nunca recebeu nenhuma explicação sobre os experimentos que foram feitos com elas. Isso gerou um grande debate sobre os direitos dos pacientes e a necessidade de estabelecer diretrizes mais rigorosas para o uso de material biológico em pesquisas científicas. Com o lançamento do livro, a história de Henrietta Lacks ganhou atenção internacional, e ela passou a ser reconhecida como uma das figuras mais importantes da medicina moderna. Em 2013, o governo dos Estados Unidos finalmente pediu desculpas à família Lacks, reconhecendo a exploração que ocorreu em relação ao uso das células de Henrietta sem seu consentimento. O presidente Barack Obama, em uma cerimônia na Casa Branca, fez um pedido formal de desculpas à família de Henrietta e, ao mesmo tempo, reconheceu a contribuição vital de Henrietta para o avanço da medicina. No entanto, o caso de Henrietta Lacks ainda levanta questões éticas e legais. Embora as células tenham sido fundamentais para muitos avanços científicos, o fato de que foram retiradas sem o consentimento da paciente e sem que sua família fosse informada, levanta uma série de questões sobre a forma como os pacientes, especialmente os de grupos marginalizados como os negros, foram tratados nas décadas passadas. Em uma época em que as pessoas negras eram frequentemente desumanizadas e tratadas como objetos, o caso de Henrietta é um reflexo de como os direitos humanos e a dignidade das pessoas foram sistematicamente ignorados em nome da ciência. A história de Henrietta Lacks, embora marcante, não é única. Ela se insere em um contexto de exploração científica que envolveu muitas pessoas, especialmente aquelas de minorias, cujos corpos foram usados para pesquisa sem o devido consentimento. Em muitas situações ao longo da história dos Estados Unidos, a ciência tratou pessoas negras, pobres e vulneráveis como objetos para experimentação, em uma violação flagrante de seus direitos humanos. Henrietta Lacks se tornou um símbolo dessas vítimas, uma mulher cuja contribuição à ciência não foi reconhecida enquanto ela ainda estava viva, e cujos direitos foram desrespeitados mesmo após sua morte. O legado de Henrietta Lacks continua a ser sentido até hoje, não apenas através de suas células que ainda são usadas em pesquisas médicas, mas também como um alerta sobre a importância de se respeitar os direitos dos pacientes e garantir que as práticas científicas sejam éticas e justas. A história de Henrietta é também um lembrete de que o avanço científico não deve ser alcançado à custa da dignidade e dos direitos dos indivíduos, e que a ciência deve ser conduzida com compaixão e responsabilidade. A memória de Henrietta Lacks, embora marcada por exploração, também simboliza a luta por justiça e a busca por um reconhecimento merecido que durou décadas.
O caso de Ghostwatch, uma produção televisiva britânica que foi ao ar em 31 de outubro de 1992, permanece um dos episódios mais controversos e aterradores da história da televisão. O que parecia ser apenas um programa de Halloween inocente e divertido acabou se tornando um pesadelo real para muitos telespectadores que, por um momento, acreditaram que estavam assistindo a um evento paranormal ao vivo. O programa foi transmitido pela BBC e misturava ficção e realidade de uma maneira que enganou uma grande parte da audiência, gerando pânico e levando muitos a questionar até que ponto o medo poderia ser manipulado por um meio de comunicação tão poderoso. O formato do programa Ghostwatch era bastante simples, mas eficaz. Uma transmissão ao vivo supostamente investigando uma casa infestada por espíritos, com uma equipe de investigadores paranormais e a presença de um especialista em fenômenos sobrenaturais, interpretado pelo renomado médium Tony Dodd. A ideia era fazer com que o público acreditasse que aquilo que estavam vendo na televisão era uma investigação real e que os acontecimentos extraordinários estavam acontecendo em tempo real. O programa contava com a presença do apresentador Michael Parkinson, um conhecido jornalista e apresentador de televisão britânico, que, ao lado de outros especialistas, conduzia a investigação ao vivo, tentando documentar a presença de forças sobrenaturais na casa. O episódio foi elaborado com um realismo impressionante, utilizando uma série de recursos cinematográficos e de edição que conferiram ao programa uma sensação de verossimilhança. A casa, onde se passava a investigação, era situada em uma área isolada e tinha sido marcada por eventos trágicos. Uma família que morava ali havia sido aterrorizada por uma entidade maligna chamada Pips. O nome foi dado ao espírito devido aos sons assustadores que ele emitia, lembrando o som de um cano de esgoto entupido. O nome Pips acabou se tornando sinônimo do espírito perturbador e foi associado à casa de maneira tão intensa que passou a ser a principal referência no local. A família havia sido constantemente aterrorizada por sons inexplicáveis, objetos se movendo sozinhos e portas batendo. E sua experiência foi o ponto de partida para o programa de investigação. A trama se desenrolava com a equipe tentando descobrir o que estava acontecendo na casa, enquanto Parkinson e sua equipe ficavam em contato constante com os espectadores. À medida que a investigação avançava, os fenômenos sobrenaturais começaram a intensificar-se de forma perturbadora. O programa incluiu gravações e imagens de câmeras de segurança que mostravam portas se fechando sozinhas e luzes piscando sem explicação. Ao mesmo tempo, o público era introduzido a uma série de eventos que sugeriam a presença de uma força invisível, com personagens enfrentando fenômenos inexplicáveis e aterradores, como vozes sussurrando e sons de passos no fundo, criando uma sensação de tensão constante. O ponto culminante da transmissão foi quando a entidade Pips supostamente se manifestou de maneira mais agressiva. Durante uma sequência particularmente intensa, as câmeras começaram a captar imagens estranhas de uma figura sombria, que parecia se mover pelas paredes e pelos corredores da casa, o que levou muitos espectadores a acreditarem que estavam vendo uma manifestação real de um espírito. O clímax do programa envolveu um momento apocalíptico, onde a presença de Pips ficou mais ameaçadora, e a tensão gerada pela investigação foi tão grande que alguns espectadores começaram a sentir desconforto extremo e até pânico, achando que estavam assistindo a algo genuinamente assombroso. O que o público não sabia era que Ghostwatch era, na verdade, uma peça de ficção criada para enganar a audiência. A produção foi cuidadosamente planejada para parecer realista, com a intenção de gerar um grande choque nos telespectadores e explorar os limites do medo e da realidade. A abordagem adotada foi uma mistura de documentário e drama, onde atores e elementos ficcionais eram apresentados como parte de um programa de investigação real. O próprio Michael Parkinson, que era uma figura respeitada da televisão britânica, atuava como apresentador, o que dava ao programa uma sensação de credibilidade, fazendo com que muitos acreditassem que o que estavam vendo era uma transmissão verdadeira. Quando o programa chegou ao fim, a reação do público foi nada menos que frenética. Aqueles que haviam acreditado que o evento era real ficaram profundamente abalados, muitos dos quais passaram a relatar que haviam sentido uma sensação de terror genuína.
O impacto foi tão grande que várias pessoas entraram em pânico e até fizeram queixas formais à BBC, alegando que haviam sido enganadas e que a transmissão havia causado danos emocionais. Alguns pais até relataram que seus filhos ficaram aterrorizados, sofrendo pesadelos e episódios de pânico após assistirem ao programa. O escândalo gerado por Ghostwatch foi imediato. A BBC foi criticada por ter transmitido algo tão enganoso e perturbador, principalmente porque a televisão era vista como um meio confiável de informação. Muitos acusaram a emissora de manipular o medo do público e de colocar em risco a saúde mental dos telespectadores. A situação piorou quando surgiram relatos de pessoas que haviam sido levadas a acreditar que estavam sendo visitadas por espíritos ou que haviam testemunhado fenômenos paranormais em suas próprias casas depois de assistirem ao programa. Em resposta às críticas, a BBC fez um pedido público de desculpas e assegurou que não havia a intenção de causar dano psicológico aos telespectadores. No entanto, apesar do pedido de desculpas, Ghostwatch continuou a ser um tema de discussão por muitos anos, com as pessoas debatendo se o programa havia cruzado uma linha ética ao manipular a audiência de tal forma. Alguns consideraram a produção uma obra-prima de entretenimento e uma brilhante manipulação do medo, enquanto outros viam como uma violação da confiança do público e uma exploração indevida do sofrimento psicológico das pessoas. A controvérsia em torno de Ghostwatch não impediu que o programa se tornasse um marco na história da televisão britânica e um estudo de caso sobre o poder da mídia e a psicologia do medo. O programa foi posteriormente banido de ser retransmitido pela BBC, mas acabou sendo disponibilizado em outras plataformas, onde, com o tempo, conquistou um status de culto. Muitos fãs de terror consideram Ghostwatch uma obra-prima da manipulação da mídia e um exemplo de como o formato de documentário pode ser usado para criar uma experiência visceral de terror psicológico. O legado de Ghostwatch continua vivo até hoje, sendo lembrado como um dos programas mais ousados da televisão britânica. A linha tênue entre o que é real e o que é ficção, e a maneira como a mídia pode explorar essa linha, ainda ressoam em produções de terror contemporâneas. O caso de Ghostwatch demonstrou o quão poderoso pode ser o efeito do medo quando manipulado por uma plataforma tão influente quanto a televisão, e como um simples programa de entretenimento pode transformar-se em uma experiência aterrorizante, capaz de marcar gerações de telespectadores.